Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. É uma semana muito especial. Além da campanha da fraternidade, nesse final de semana que nos prepara para o domingo Letare, que é o quarto domingo da Quaresma, nós temos as 24 horas para o Senhor. Esse evento, 24 horas para o Senhor, que acontece na próxima sexta-feira e no próximo sábado, que antecede justamente o Domingo da Alegria, foi justamente um evento criado pelo Papa Francisco, com um tempo de oração e de reconciliação, em que algumas igrejas de cada diocese viram ficar abertas 24 horas para atender as confissões, para o pessoal rezar, preparando assim a Páscoa do Senhor. Claro que para a reconciliação, para a confissão, a nossa tradição brasileira já precedeu tudo isso com os mutirões de confissões, ou chamadas confissões comunitárias, com a escuta assim, de cada pessoa, mas sem dúvida que é uma iniciativa do Santo Padre que nos chama a atenção, e ele mesmo faz questão de participar das 24 horas para o Senhor. Começa na sexta, vai ter no sábado, e essa é a 11ª edição, e tem como tema nesse ano, caminhar em uma vida nova, Romanos 6,4. Caminhar numa vida nova é o tema das 24 horas para o Senhor, que deve acontecer em nossas dioceses, em nossas paróquias, nesse próximo final de semana, que nos ajuda justamente a ainda mais incrementar a oração, a vigília e também a confissão, que não deve faltar nesse tempo da Quaresma. Aproveitar cada instante para um tempo de reconciliação, de perdão, de renovação da própria vida batismal, que iremos renová-la depois oficialmente na Vigília Pascal, renovando as promessas do batismo. Portanto, que nós possamos contemplar esses momentos especiais do tempo da Quaresma que nós vivemos. E depois, primeiro e segundo domingo da Quaresma, que é a tentação de Jesus no deserto, dos 40 dias, e a transfiguração, nós temos depois as liturgias próprias nos domingos seguintes, como nesse terceiro domingo da Quaresma, que sempre pode voltar justamente a ter liturgia do ano A, que é justamente a liturgia um pouco mais original, o tempo da Quaresma, mas que tem a liturgia própria para cada um. E nesse terceiro domingo, nós temos 3 leituras importantes que nos ajudam a ver justamente a nossa caminhada quaresmal. De um lado, nós temos o livro do Êxodo, que fala justamente dos 10 mandamentos. Temos depois a carta de São Paulo aos Coríntios, que fala justamente da crucifixão, da cruz de Jesus Cristo, que nós somos chamados a pregar. E o Evangelho, segundo João, que fala do templo, do verdadeiro templo, que é o próprio Jesus. Somos cada um de nós diante dos cambistas que estavam no templo. São 3 assuntos que vão se complementando, meus irmãos e irmãs, nesse tempo da Quaresma, que nos fala justamente de um lado, a renovar nossa própria vida para sermos o templo de Deus. Do outro lado, para que nós preguemos cada vez mais Cristo crucificado, que morreu por todos nós, e para que nós possamos ver em direção da nossa vida, que são os mandamentos já colocados no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Que nós, meus irmãos e irmãs, nesse tempo favorável, saibamos deixar com que a palavra de Deus nos atinja realmente, pessoalmente, e fale ao nosso coração. E nesse próximo final de semana, às 24 horas para o Senhor, caminhar em uma vida nova, Romanos 6,4, possa nos encontrar preparados para vivermos como irmãos e irmãs. Tão sonhado, vida de fraternidade, vós sois todos irmãos e irmãs, que a campanha da fraternidade nos propõe. Pois não, caríssimos irmãos e irmãs? Então, a palavra de Deus do Evangelho, desse terceiro domingo da Quaresma, nos fala que estava próxima a Páscoa dos judeus, da ligação com a Páscoa. Jesus subiu a Jerusalém e no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote com cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas:
tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Portanto, a expulsão dos vendilhões do templo nos faz pensar sobre a importância também de expulsar do templo de Deus que somos nós muitas coisas supérfluas e muitas coisas erradas que acontecem dentro de cada um de nós. E aqui a leitura fala o seguinte: os discípulos lembraram, que fala a Escritura, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: por que sinal nos mostra para agir assim? Por que você faz isso? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. E responderam os judeus: imagina, 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. E quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava de testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Portanto, meus irmãos e irmãs, a expulsão dos vendilhões do templo, como parece no evangelho desse domingo, pois vai dizer que ele é o verdadeiro templo de Deus. Destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Claro que não era o templo de Jerusalém, que levou 46 anos, mas sim ele falava já da sua ressurreição. Ora, meus irmãos e irmãs, pelo nosso batismo, pela nossa vida cristã, nós somos o templo de Deus. Deus habita em nossos corações, em nossa vida. Daí vem também expulsar realmente os vendilhões do templo, é uma boa confissão, uma boa celebração penitencial, fazer penitência, vida de conversão. E nós também necessitamos de limpar o templo de Deus que somos nós, meus irmãos e irmãs. Portanto, o templo de Jerusalém, o templo que é o próprio Jesus Cristo, remete a nós, para que nós aproveitemos esse tempo favorável para que nós possamos purificar o templo de Deus que somos nós, em nossa vida e em nossa caminhada. Temos muito a consertar em nossos corações, em nossa vida. Aquilo que Jesus Cristo faz, da expulsão e aquilo que é descrito no Evangelho é um modo de falar que também deve acontecer em nossa própria vida. Quantas coisas são necessárias expulsarmos e jogarmos para fora, para o lixo do que está em nosso coração. Peçamos a Deus que nós tenhamos a coragem de ouvir a palavra de Deus, deixar-nos questionar por ela e, ao mesmo tempo, também todo o dom do Espírito Santo para deixar que sejamos purificados, transformados, esse templo de Deus que somos nós, como homens e mulheres renovados, novos, vivendo o nosso batismo, a vida cristã, que renovaremos oficialmente, solenemente, nessa vigília pascal. Um outro assunto, meus irmãos e irmãs, nesse 3º domingo da Quaresma, é também a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio que os homens. O que é dito fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Segundo assunto, meus irmãos e irmãs, nós temos que anunciar ao mundo justamente Cristo que morreu por nós na cruz, Deus por todos nós e a nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a isso, a pregar Jesus Cristo que morreu na cruz por todos nós e está ressuscitado. Alguns pedem milagres, outros pedem sabedoria, grandes discursos sábios, mas nós anunciamos Jesus Cristo crucificado, como fala aqui a leitura de São Paulo na carta aos Coríntios. Esse é o segundo aspecto da palavra desse domingo.
De um lado, nós vemos a necessidade de limpar o templo de Deus, que somos nós, para andarmos nos caminhos do Senhor. E segundo, para que a nossa pregação seja a pregação daquele que é realmente a salvação, o Salvador, Jesus Cristo, crucificado, deu vida por todos nós e está vivo no meio de nós. São palavras, meus irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Quaresma, que vão nos colocando alguns temas importantes para a nossa vida e a nossa caminhada quaresmal. E o terceiro tema desse domingo, o terceiro domingo da Quaresma, está no livro do Êxodo, que pode ser justamente ter texto mais longo ou mais breve, mas são os 10 mandamentos. Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E aí vai justamente todos os aspectos daquilo que nós resumimos nos 10 mandamentos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar o domingo de festa de guarda, honrar pai e mãe, não matar, enfim, os 10 mandamentos que nós resumimos de maneira bastante breve, mas que na leitura do Êxodo está um pouco mais estendido, não é? Com muito mais detalhes, né, que está aí no texto do livro do Êxodo, que são como que setas que nos dirigem, que nos mostram, meus irmãos e irmãs, o caminho do Senhor. Ou seja, a aliança de Deus conosco, que nos tira da escravidão e do pecado, nos faz ver a vida de homens novos. E a palavra do livro do Êxodo nos mostra, nos mandamentos de Deus, aquilo que nos identifica como filhos de Deus. Sim, meus irmãos e irmãs, tem algumas coisas que nós somos chamados a nos comportar para que nós possamos perceber o que significa viver como filhos de Deus, o que significa andar pelos seus caminhos, o que significa colocar em prática a palavra de Deus. E, sem dúvida, a palavra do Senhor desse domingo aparece nos 10 mandamentos, a direção que somos chamados a tomar de toda a nossa vida. Nós vemos a importância de nós refletirmos sobre os 10 mandamentos e olharmos também como o Senhor vai nos mostrando e nos iluminando a nossa própria vida. E faz parte um pouco para que nós façamos uma boa confissão e nós examinarmos a nossa vida sobre a luz dos 10 mandamentos, que nós temos resumido no Catecismo, mas que no livro do Êxodo aparece muito mais estendido, que nós somos chamados a refletir nesse domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Quaresma. Portanto, nessa semana muito especial, que vai culminar nesse próximo final de semana, com as 24 horas para o Senhor, com uma oportunidade de confissão, além das oportunidades que nós já temos em nossas paróquias, além das multidões de confissões também, que nós examinemos nossa vida à luz do livro do Êxodo, dos 10 mandamentos, para ver se nós observamos e como é que nós estamos agindo ou como estamos falhando na observância dos 10 mandamentos e como nós somos chamados a ter um coração contrito e arrependido, para que, salvos em Jesus Cristo, expulsemos tudo aquilo que não faz parte da nossa observância verdadeira, possamos expulsar de nossos corações, como fez Jesus no templo de Jerusalém, expulsando os vendilhões do templo de Jerusalém. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, por isso mesmo, com um exame de consciência à luz dos 10 mandamentos, procurando experimentar o perdão e a reconciliação de nossos pecados, para expulsar os nossos males do nosso coração, possamos proclamar e anunciar Jesus Cristo. Mais do que os milagres, mais do que a sabedoria, é Cristo crucificado que nós anunciamos. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para uns, insensatez para os outros. Os judeus achavam escândalo um Deus crucificado. Os pagãos, uma insensatez, um Deus crucificado. Mas, para quem crê, justamente é poder de Deus e sabedoria de Deus. Temos uma Santa Quaresma e que nós aproveitemos bem esse final de semana para 24 horas para o Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.